Olá, galera! Estamos de volta para mais uma semana abençoada, ouvindo a palavra de Deus, com as histórias bíblicas favoritas. E vamos lá! Semana passada nós vimos que Deus criou todas as coisas, vimos a história da criação, depois vimos a história de Adão e Eva, depois vimos a história de Caim e Abel. E agora, nessa semana, o que será que a gente vai ouvir aqui hoje, hein? Vamos lá. Eu quero contar a história de um homem que viveu 950 anos. Tudo isso? Alguém vai perguntar. Tudo isso. E ele foi um homem muito abençoado, que amava a Deus e obedecia a Deus em tudo, não fazia as coisas erradas, não. E sabe, ele era tão obediente que Deus gostou muito dele. Falou assim: esse homem é bom. Então, Deus ficou alegre. Sabia que Deus fica alegre com a gente quando a gente faz coisa certa? E quando a gente faz coisa errada, Deus fica triste com a gente. Por isso que a gente tem que pedir perdão e nunca mais fazer coisa errada. Muito bem, vamos lá na história do Noé. O Noé, aquele homem que viveu 950 anos. Vamos pegar um desenho aqui do nosso livro. O nosso livro imaginou o Noé assim. Você pode imaginar o Noé do jeito que você achar aí na sua cabeça, tá bom? Muito bem. Ele era um homem que amava a Deus, que temia a Deus. E aí, como eu falei que Deus tinha ficado triste com as pessoas, porque as pessoas estavam se esquecendo de Deus, fazendo as coisas erradas, fazendo as coisas, tudo que Deus fazia, mandava, eles faziam ao contrário. Aí um dia Deus falou assim: vou acabar com tudo. Aí Deus olhou na terra e viu o Noé, que era um homem bom. Ele falou: vou acabar com tudo e só vou guardar a vida do Noé. E aí Deus falou com Noé. Falou: Noé, é o seguinte, eu vou destruir tudo que existe na terra com uma grande inundação. Vai chover muito, vai cair muita água do céu e eu vou guardar. Como eu vou fazer isso? Presta bem atenção. Você vai fazer uma grande arca, uma grande barca, um grande navio e vai colocar as pessoas todas dentro da sua família dentro desta arca e vai pegar animais, um casal de cada espécie. Vai ter espécie que você vai pegar 7 animais e tem espécie que você vai pegar um só. Você vai colocar, Deus sabia até o que ia precisar, né? Você vai colocar os animais na arca, você vai colocar muita comida para você, para sua família e para os animais e vai colocar bastante água para poder beber. Muito bem. E você vai construir essa arca e vai entrar e vai esperar para ver o que vai acontecer. E aí, será que o Noé acreditou, gente? Era uma coisa que parecia loucura, sabia? Porque naquela época não chovia. Existia uma grande névoa que vinha todos os dias e molhava a terra. Lembra quando eu contei a história da criação? Que Deus, quando foi criar tudo, primeira coisa que ele fez, ele foi dividir as águas que estavam em cima e embaixo? Ele dividiu aquela água, ele disse: haja luz. Depois ele dividiu aquela água de cima e embaixo. A água que estava ali em cima ficou lá acima dos céus e a água que ficou embaixo ficou na terra. E aí não chovia, não caía água. E aí ele não sabia o que era isso. Será que ele acreditou? Acho que sim, sabe por quê? Olha só o que aconteceu. Ele chamou os filhos, ele tinha 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Os 3 filhos dele já eram grandes. Ele chamou os filhos e falou assim: vamos me ajudar? Eu preciso fazer uma grande arca que Deus mandou. E contou o plano. E aí os filhos começaram a ajudar. Eles trabalharam por muitos anos. E sabe de uma coisa? As pessoas olhavam para ele e falavam assim: Noé, você é louco, chuva? O que é isso, chuva? Que é nada. E davam risada dele, e tiravam sarro dele, e não acreditavam nele. E ninguém acreditou, sabia? Sabia que se alguém tivesse acreditado e também tivesse construído uma arca, eles tinham se salvado também? Mas não, eles não acreditaram. Acharam que a arca era loucura.
Nos nossos dias nós estamos falando, Jesus vai voltar, vai nos levar para o céu. E tem gente falando assim, isso aí é mentira, isso é historinha de faz de conta, que é isso? Ó, espera, logo, logo, ó, nós não estamos mais aqui. Fica o alerta, hein? Jesus vai voltar. Tudo que Deus falou que ia acontecer, aconteceu. E Jesus vai voltar. Se prepara, recebe Jesus no coração. Pra você não ficar aqui também não, hein? Eu quero ir com Jesus. Muito bem. Vamos voltar para nossa história. E aí, passado muitos anos, a arca ficou pronta. E o dia que estava pronta, terminada, o filho do Noé falou assim, olha lá, pai, olha lá, olha os animais. Sabia que Deus mandou os animais virem até Noé? Noé não precisou sair caçando os animais todos vieram até Noé. Olha só, sabia que a gente aprende nisso? Que a bênção de Deus vem até nós, a gente não precisa correr atrás de bênção não, sabia? Deus manda a gente fazer as coisas assim. Por exemplo, o Noé teve que fazer a arca. Deus podia fazer assim, ó, aparece uma arca aí. Deus podia fazer, né? Mas Deus não fez, mandou o Noé com a família dele construir a arca, com os filhos construírem a arca. Mas na hora de buscar os animais, Deus fez os animais virem até ele. Aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente tem que fazer. Mas a bênção de Deus, a gente não precisa ficar correndo atrás não. Se você está correndo atrás de alguma coisa aí, sofrendo que nem louco, teimando, eu quero, saiba que acho que não é bênção de Deus não, tá? Porque o que é bênção de Deus, Deus traz para você, na sua mão, tá bom? Fica a dica. Lembra que esses dias a pastora Delba pregou sobre sonhos e escolhas? Na vida a gente tem que ter escolhas e boas escolhas e não sonhos, porque às vezes tem sonhos que são pesadelos. Bom, voltemos para a nossa história. Essa história é bem rica, né? Vamos lá. E aí chegaram os animais, todos os animais. E aí o Noé foi colocando tudo na arca. Foi lá colocando cada um no seu lugarzinho, guardando as comidas, guardando os alimentos, guardando a água. E a família do Noé entrou. Sabe, quando ele estava fazendo a arca, Deus falou para ele assim, passa piche por dentro e por fora. Piche é igual uma graxa. Para que era aquilo? Para poder deixar tudo impermeabilizado, para não deixar a água entrar nos buraquinhos da madeira. E aí protegê-los lá dentro. Olha como Deus pensa em tudo. Deus pensa em tudo. Aí eles entraram. Quando eles entraram, o Noé fechou a porta. E Deus trancou a porta por fora para que ninguém abrisse. Então, o Noé estava lá dentro com os bichinhos e começou a chover. Nos primeiros momentos, as pessoas falavam assim, nossa, o que é isso? Eu nunca vi cair chuva. Chuva nem falava chuva. Falava assim, nunca vi cair água do céu desse jeito. Não é nem o sereninho que vem toda manhã, porque eles estavam acostumados com um sereninho, né, com a névoa. Que é isso? Água pingando do céu? Parece que tá jogando lá do céu. E aí começou a chover forte. Choveu muito, 40 dias e 40 noites. E aí encheu tudo. E tudo que tinha na terra morreu. Só ficaram os peixes que estavam nas águas, né? Os animais marinhos. Mas tudo que respirava fora da água morreu. Só sobreviveu o que estava dentro da arca. Olha a arca pequenininha aqui, gente. Olha só. Olha a água toda. E encheu. Passado os 40 dias, a chuva parou. E eles estavam tudo lá dentro, olha. Cuidando dos animais. Ó, tudo lá dentro, olha. Já pensou, gente? Você tá reclamando de ficar aí esses dias dentro de casa? Já pensou ficar dentro de uma arca, um monte de bicho? E não foram só 40 mais dias. Misericórdia. Vamos lá. E aí, parou a chuva. O Noé abriu a janelinha que tinha ali em cima para olhar. E ele viu que tinha parado de chover. Ele esperou um tempo para as águas abaixarem. Aí depois, ele soltou um corvo. O corvo voou, ficou rodando. Aí ele soltou uma pomba. A pomba voou, não achou onde parar, desceu, voltou. Depois, ele esperou 7 dias. Soltou de novo, mais uma vez. Ela voou mais um pouco e achou um galinho de oliveira e trouxe para o Noé. Aí o Noé falou assim, as águas estão baixando mesmo e as plantas já estão começando a nascer.
Aí ele esperou mais um tempo para que a água descesse e abaixasse de tudo. Esperado esse tempo, ele saiu e Deus destravou a porta por fora. Ele saiu, soltou os animais e Deus disse para os animais: vão, se multipliquem, cresçam, se multipliquem. E eles se multiplicaram mesmo. Olha quantas espécies foram multiplicadas a partir dessas matrizes, não é verdade? E depois Deus ficou muito feliz de vendo os animais saindo. Aí o Noé saiu com a sua família e fez um altar, pegou uma ovelhinha, matou e fez um sacrifício. Lembra da história que eu falei que sacrifício é como se fosse um jantar para Deus? Ele fez e ofereceu para Deus em gratidão a Deus, e porque Deus tinha guardado a vida deles. E aí Deus falou assim: olha, eu nunca mais vou acabar com os seres vivos na terra com água. E eu vou colocar meu arco de aliança, lembrando disso. Aqui nós temos o arco-íris, que é a aliança de Deus e o homem. E aí Deus deixou que eles vivessem, não é verdade? E chegamos até o dia de hoje. O que nós aprendemos com essa história? Que nós temos que ser obedientes a Deus. Deus guardou a vida do Noé porque ele era um homem temente a Deus e obediente. E ele fazia as coisas certas. Faça as coisas direito. Obedeça a Deus, ame a Deus de verdade, seja obediente, seja uma boa pessoa. Deus ama e Deus guarda quem é bom e quem faz as coisas certas. Obedeça o papai e a mamãe, obedeça quando você voltar para a escola, obedeça a professora, faça as coisas boas, faça as coisas certas e Deus vai cuidar de você, tá bom, pessoal? Beijão, até quarta-feira que tem história nova.